nós vamos trazer aqui uma fala um pouco mais prática, um pouco mais dinâmica, diferente. Em todo o tempo da nossa fala, eu quero te pedir, se você tiver uma dúvida, você vai ter oportunidade, e o celular? Você vai ter uma oportunidade de nos enviar para aqui uma pergunta, tá? No final eu vou colocar o QR Code aqui na tela. Já está ali, ó. Envie sua pergunta relacionada ao tema. Claro, quem tem resposta pronta é o Google, né? Você fala ali, pergunta e ele te dá uma resposta pronta. Nem sempre nós sabemos tudo, nem sempre nós temos as respostas prontas. Então, a partir de agora, qualquer dúvida que você tiver, já guarda aí, já nos envia como mensagem. Mas, de fato, falar sobre família é um desafio. É um desafio porque não existe família perfeita e nós, enquanto falamos, estamos sendo construídos como família. Eu estou sendo construído como um pai, como um marido e você também, né? Porque cada momento que nós estamos aqui na caminhada, nós vamos evoluindo, vamos crescendo. Então, falar de família é um desafio. E nós estamos aqui hoje para conversar sobre o princípio da família, o papel de cada um dentro dessa casa. Porque nós, como pastores aqui do Ministério de Família dessa casa, nós temos uma responsabilidade: zelar, discipular as famílias, os casais, isso seja através do ensino, seja através do atendimento, mas é nossa responsabilidade. Estabelecer aqui algumas colunas, estabelecer aqui alguns princípios que você vai aplicar na sua casa para você construir uma família abençoada, uma família saudável. Então, tudo que nós trazemos aqui é baseado na nossa experiência, nos bastidores, né? Nos aconselhamentos, nos gabinetes de aconselhamento, e o que mais nós percebemos, que mais tem acometido os casamentos de crises, de ameaça de divórcio, de conflito, são a inversão de papéis de cada um. Qual o papel do marido, enquanto um homem e um pai e um esposo? Qual o papel da mulher, enquanto esposa, mãe? Porque essa confusão desses papéis, isso traz um prejuízo muito grande dentro da família. Isso gera conflito, isso gera uma série de dificuldades, de problemas. E quando a família deixa de cumprir esses papéis que cada um tem, essa família, então, ela vai deixar de ser esse lugar de segurança, de paz, de refúgio, de harmonia, e vai se tornar um lugar de guerra, do um contra o outro. Essa é a pior dinâmica que pode acontecer dentro de um casamento, um contra o outro. E nós aqui precisamos, então, apontar esses caminhos. Puxa, será que não existe cura para o casamento? Será que não existe um caminho de restauração que podemos trilhar para construir um casamento forte, um casamento saudável? E a família é como esse conjunto de engrenagem, né? Cada um vai representar essa engrenagem e qualquer falha vai gerar um grande prejuízo no sistema familiar como um todo. E com o tempo, o desgaste vai se tornando cada vez mais acentuado, né? E gerando muitos conflitos. E toda essa dinâmica nos faz, então, olhar diretamente para o papel e a função de cada um. Sempre quando nós atendemos um casal, a gente vê essa dificuldade, que muitas vezes um abdicou, anulou no seu papel, e isso trouxe uma instabilidade muito grande. Então eu quero aqui mencionar e começar falando sobre a função do homem enquanto esposo e pai. Depois a Marilza vai dar sequência aqui também falando da função ou do papel da esposa enquanto mãe enquanto mulher. Então veja, o exercício nós precisamos, né, resgatar essa masculinidade bíblica, porque essa masculinidade que vai fortalecer o papel do homem no casamento, muitas vezes está em desuso.
Muitas vezes está em desuso o exercício da função do homem, porque nosso parâmetro aqui são os valores da palavra de Deus. Nosso parâmetro aqui são os princípios da palavra de Deus. Então, o dever que é básico de todo o marido é amar a sua esposa. Você sabe disso. Só que esse amor, ele não é qualquer tipo de amor. Não é só quando você está afim. Não é só quando você tiver tempo. Esse amor é um chamado. E esse amor também, ele é sacrificial. Efésios 5, 23 diz: porque o marido é o cabeça da esposa, e como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então o marido, ele tem esse lugar de liderança, ele tem esse lugar de ser o cabeça, ele tem esse lugar de representar essa liderança. O apóstolo Paulo fala isso, nos ensinando a responsabilidade do homem de liderar sua casa. E qualquer abdicação nessa direção, qualquer anulação, vai gerar um prejuízo muito grande. Às vezes eu aponto isso, né? Às vezes a reclamação do marido é assim: pastor, minha mulher está muito brava. Meu Deus, mulher nervosa, mulher está irritada, está brava. Eu costumo dizer, olha, às vezes a irritação da sua esposa é um termômetro para medir o seu afastamento, a sua anulação ou a passividade. Quanto mais passivo você fica, muitas vezes mais irritada a esposa fica, né? Então, é importante nós resgatarmos esse papel do marido, que é amar sacrificialmente a esposa. O que é amar sacrificialmente? Você chega em casa, você, de repente, teve um dia mau, ou um dia cheio de trabalho, mas aí, de repente, tudo que você quer é ficar na frente da sua televisão, ou ficar na frente do seu celular, mas você tem uma esposa para amar. E amar de que forma? Sacrificialmente. Não vai para a televisão, não vai para o celular, vai lá e faz a pergunta: oi, amor, tudo bem? Como é que foi seu dia? E senta que você vai ouvir, né? Bastante coisa nesse sentido, né? Assim. Amar sacrificialmente, porque é muito fácil a gente chegar em casa e entrar naquela chamada caixa do nada. Não, deixa eu aqui na caixa do nada. Não, a caixa do nada não é um amor sacrificial. Vai conversar com a sua esposa. Vai ser esse homem maduro que vai fazer diferente. Então, nós precisamos entender que a função do marido, ela traz equilíbrio para dentro da casa. E toda vez que o marido vai para esse lugar de anulação, vai para a margem, vai para a passividade, isso gera um desequilíbrio muito grande. Aí você pergunta: pastor, por que os homens estão tão na margem hoje? Por que os homens estão tão passivos hoje? Por causa de uma masculinidade mal construída, por causa de uma história de vida que não foi trabalhada, não foi curada, não foi restaurada, porque muitas vezes está repetindo um padrão de comportamento. Você está repetindo um padrão de comportamento do seu pai, você está agindo igual ao seu pai foi passivo, você também está sendo. Então a gente precisa, o nosso chamado enquanto homem é fazer diferente, é fazer dar certo. E tem muitos homens assim que, me perdoe a palavra, é muito parado, é muito devagar. Assim, não ajuda, mas quando fala não ajuda, não é tipo só lavar uma louça, mas não ajuda o casamento a funcionar. Porque a gente precisa entender, o casamento é uma grande escola. E quanto mais você está aberto para aprender, mais você se dá bem nesse lugar de ensino e de aprendizado. Quanto mais fechado você está para aprender, mais você se dá mal. Mas você é reprovado nesse lugar de aprendizado. Então, o dever básico de todo marido é amar sua esposa com amor sacrificial. Porque não nos foi ensinado isso. Nos foi ensinado apenas que a esposa tinha que fazer e satisfazer as nossas vontades a todo custo e a todo tempo. Por isso que eu digo que a nossa masculinidade ela foi muito deformada. Então, a gente sempre tem aprendido isso, né? No Ministério de Famílias, falando para homens,
A gente sempre tem falado isso. Homem é igual a sacrifício. Amor sacrificial. Homem é igual a sacrifício. Homem sem sacrifício é igual a um menino. Menino só quer divertir. Menino só quer fazer o que gosta. Homem quer construir. Homens de verdade quer construir. Homens, meninos, só querem brincar. E só querem ter ali os seus desejos satisfeitos. Então, a gente precisa de levantar uma geração de homens fortalecidos ali, com a sua identidade em Deus, para resgatar e sarar essa geração, amém? Essa é a hora de você dar amém, principalmente você homem, né? Que já está se colocando nesse lugar, meu Deus, preciso me mexer, está falando comigo, o pastor está falando para mim. Mas, na verdade, é o que acontece na vida real. O que nós trazemos aqui, os temas, principalmente que trazemos aqui, são os temas nos bastidores, são os conflitos, são as lutas que os casais enfrentam no seu dia a dia. Então, a figura do homem enquanto marido é gerar proteção, é gerar segurança, é prover. A figura do homem enquanto o pai é gerar intervenção. Ah, menino, vai lá ver com a sua mãe lá, o que ela resolver está bom. Isso não é o papel de um homem. A esposa pergunta, o que você vai querer hoje? Tanto faz. Onde a gente vai viajar? Tanto faz. Esse tanto faz, você tem que riscar isso do seu vocabulário, né? Porque o homem, a função do marido, do pai, do homem é dar direção. E quem tem direção, não tem tanto faz. Então, a gente tem que riscar o tanto faz do nosso vocabulário, porque a esposa está esperando uma direção. A esposa está esperando que você dê uma direção. Às vezes, você veio de uma família de origem que a sua mãe ocupava esse lugar forte. E aí é confortável para você ter uma mulher nesse lugar forte, tomando a frente de tudo e fazendo tudo. Só que isso cansa. Sua esposa vai se cansar, ou se já não cansou. Isso cansa. Está à frente de tudo, tendo que empurrar você para tudo, tendo que te puxar para tudo. E hoje, a imaturidade, ela é muito presente na vida dos homens. A impressão que se tem é que ele não sabe o que ele está fazendo ali naquele casamento. A impressão que se tem é que ele caiu ali de paraquedas e ele não sabe o que está fazendo ali. Mas não, o casamento é um lugar de você ter consciência do que é esperado de você. Do que é esperado de você. E a família é o melhor remédio quando o marido, então, o homem, ele começa a se posicionar, isso começa a trazer cura para o casamento. A mulher já não fica tão insegura, tão nervosa, para não dizer tão descontrolada, né? O posicionamento do homem começa a trazer cura, e a falta de posicionamento do homem começa a trazer adoecimento. Então você precisa se levantar, você precisa fazer alguma coisa, você precisa ter atitude que vai trazer equilíbrio, harmonia para dentro da sua casa. Como Cristo também é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da casa, não o cabeção, que é teimoso, orgulhoso, esse é o cabeção. O cabeça é aquele que lidera, com o coração, com a influência, é aquele que lidera em amor. Então, há um chamado para nós, há um chamado para esse tempo, um chamado de voltarmos às veredas antigas. Qual que é o seu papel como homem nesse casamento? O que a sua esposa está esperando de você? O que os seus filhos estão esperando de você? Pastor, mas eu não fui ensinado. Bom, nós temos vários mecanismos, recursos para você aprender o seu papel como homem. O que não dá para você deixar é as coisas ir acontecendo, até o desgaste aumentar e o conflito se instalar. Então, é importante demais o papel do homem enquanto marido, enquanto pai. É gerar segurança, é gerar direção,
O marido, ele precisa de ter a sua identidade restaurada, porque a pior inversão de papéis que acontece é quando esse marido se torna um filho da esposa. É quando ele entra nesse lugar de filho. A esposa tem que ficar mandando o que ele tem que fazer. A esposa tem que ficar dando ordem para ele fazer, porque senão nada sai. E essa é a pior inversão de papéis que pode acontecer. Esse homem, que deveria ser o cabeça, o líder, se sair do seu papel e se tornar ali mais um filho dessa mulher. E eu tenho certeza que isso não é vontade de mulher nenhuma, que o marido se torne um filho. Muito pelo contrário, isso é cansativo, isso gera uma série de disfunção familiar. Então, o marido, enquanto homem, precisa resolver sua história como filho. Porque às vezes você saiu da sua história, da sua família de origem, muito mal resolvido como filho, aprisionado, de repente, nas suas dores, na sua rejeição, nas falhas que os seus próprios pais causaram com você. Então, você tem que aprender a resolver a sua história como filho. E você, então, ser uma pessoa madura para gerar ali um novo ambiente dentro da sua casa. Um novo ambiente dentro da sua casa. Isso depende de cada um de nós. O casamento é uma construção de duas partes. O sucesso ou o fracasso do casamento é uma construção das duas partes. O casamento é esse conjunto de acordo. E todo o tempo a gente tem que estar refazendo os acordos. Olha, desse jeito para mim não está bom, eu não estou gostando assim. Olha, desse jeito aí que está acontecendo está me deixando triste, está me magoando, eu não estou bem assim. Agora, o homem tem esse problema, não fala, né? Ele às vezes, ele é capaz de andar 100 quilômetros perdido, porque ele não pode encostar no posto, abrir o vidro e dizer, você sabe se esse caminho aqui vai dar nesse lugar? Uma dificuldade incrível, né, de falar. Então, assim, a gente precisa tirar esse homem desse lugar de anulação, de passividade, porque isso vai gerar restauração. Porque isso vai gerar cura, porque isso vai trazer bênção para a vida familiar. Vou deixar a Marilza falar um pouco sobre esse papel e essa função da mãe, e eu vou dando uns palpites aqui também. Lá vem, vai dando uns palpites. Eu fiquei caladinha, vocês viram, né? Família é uma instituição do céu, vocês concordam comigo? Mas para a gente começar uma família, é o que a gente estava falando ali atrás, tudo começa no casal. Aquilo que o Renato falou. São acordos, são duas pessoas, é como se fosse uma equipe. Tudo o que você transmitir para a sua família vai partir daquilo que os dois comunicarem. Correto? Marido e mulher precisam estar de acordo. A mulher, a mãe, nós, mulheres lindas, maravilhosas, cheirosas, não fomos feitas apenas para enfeitar a foto desse marido. Amém? Nós temos uma função muito importante. Eu comparo o casal, a família, ela é essa instituição do céu, mas o casal, ela tem funções muito específicas, ela tem características muito específicas que nos remete a Deus, a Trindade. O homem, como o Renato bem disse, é aquele que dá direção, é aquele que traz proteção. E a mulher? A mulher é aquela que gera, que nos ensina como gerar vínculos. A mulher é aquela que nos ensina a afetividade. A mulher é aquela que desenvolve a organização. A mulher tem suas características que remetem à Trindade, assim como o homem, assim como o esposo. E é assim que nós devemos funcionar. Como o Renato disse, nós temos um padrão, e esse padrão é do céu. Amém? Você vem de uma família de origem, sua esposa vem de uma família de origem, mas quando nós nos juntamos, nós trazemos, sim, valores, mas nós precisamos ter o padrão do céu como a nossa referência. E isso é muito importante a gente ter em mente. É muito importante que a gente mantenha isso vivo
claro para ambos. E isso que a gente está fazendo aqui não é para você chegar em casa e cutucar o seu marido toda vez que ele fizer alguma coisa. O pastor falou, você tem que... o pastor falou, não vai para a televisão. Gente, a ideia não é essa, tá? Só vou lembrar para vocês aqui, assim como o homem também, né? Não vai chegar para a mulher e falar, a organização, Não, a nossa ideia não é essa. Por quê? Porque assim como o nosso padrão é o do céu, nós devemos olhar para nós e aquilo que nos é dever dentro do casamento para que ele funcione e não cobrar. Nós não temos que ter um lugar da dívida. O outro, ele não é o nosso devedor. Se você não está bem, se o seu casamento não está funcionando bem, não é cobrando do outro que você vai ajustar essa aliança. Amém? É olhando para você. E uma das funções da mulher é justamente ser essa ajudadora. Ser essa ajudadora do seu marido. Como que nós podemos fazer isso? Como eu disse, aquilo que nós transmitimos para os nossos filhos vem do que está ajustado entre nós. Uma das coisas que o seu filho vai ver e levar para toda a vida dele é a forma como você trata o seu marido. Você tem respeitado o seu marido como ele precisa ser respeitado dentro dessa aliança? Aí você vai dizer para mim assim, não, mas o meu marido não é assim. Ele não é esse homem. Ele fica lá no sofá, ele não me ajuda em nada. Como que eu vou respeitar esse marido? Queridas, isso não é condicional. Eu estou falando de algo que o Senhor disse para que nós fizéssemos. A palavra de Deus em Efésios 5 diz, vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. O dever básico desse marido é realmente, igual o Renato falou, amar a sua esposa. Esse é o dever mais básico. Mas o da mulher é respeitar esse marido. Você tem feito isso? Você tem pensado na forma como você tem tratado esse seu marido? Eu não estou falando da forma como ele merece. Eu estou falando daquilo que Deus disse para que fizéssemos como esposa. Mesmo que o seu modelo de família de origem não tenha sido esse, hoje você conhecendo a Cristo, você tem uma responsabilidade, que é elevar o padrão desse casamento ao céu. Amém? Quando nós falamos dessa questão de respeitar o marido, os nossos filhos estão sempre assistindo aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes, o seu filho vai falar, vai responder de uma forma ríspida. O pai, nós precisamos ensiná-los a respeitar os nossos maridos. Não só porque ele é pai, mas porque ele é meu marido. E eu preciso pedir a atenção do meu filho a esse respeito, porque isso está ensinando o meu filho que tem uma pessoa que merece o respeito nesta casa. E essa é a nossa função. Nós precisamos entender que ser ajudadora também é isso. Agora você me diz assim, tá, todo mundo aqui já é casadinho. Quando nós falamos na submissão da mulher, nós não estamos falando, gente, de uma forma que há muito tempo vinha sendo falado. Uma submissão que ela é cega, que ela é nula, que ela tem um lugar onde a mulher não tem voz, a mulher não tem opinião, a mulher é apenas um objeto do lado do marido. Não, nós estamos falando de algo com responsabilidade, que envolve amor. Mas quando nós falamos em submissão, nós estamos falando em se colocar debaixo da missão de alguém. Missão precisa vir com uma submissão, assim como a submissão tem a ver com a missão. E você precisa conhecer a missão desse marido. Igual o Renato falou, como que alguém vai conduzir o outro se não sabe nem para onde está indo, né? Resumindo ali o que ele disse. Então, nós precisamos entender que submissão é essa cooperação com a missão do nosso marido. Quer completar alguma coisa? E essa questão, ela é muito séria, porque assim, toda esposa quer um marido
de iniciativa, quer um marido que é presente, enfim, quer um marido aceso. Mas com as palavras, essa esposa está apagando esse marido. Com as palavras, né, muitas vezes de desrespeito, descredibilidade, isso é muito forte para um homem, né? Essa questão do respeito. É claro que esse marido precisa fazer por onde ser respeitado, né? Essa submissão, ela é no Senhor, essa submissão, Efésios 5, eu já li, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Então, assim como a igreja está sujeita a Cristo, qual é a principal característica da liderança de Cristo? Uma liderança serva, uma liderança humilde, uma liderança sacrificial. Você tem liderado sua esposa assim? Você tem liderado sua casa assim? Então, é tão importante isso, porque no reino de Deus, não existe nenhum tipo de autoridade. As autoridades que são constituídas em Deus é uma forma de serviço sacrificial, ao invés de um autoritarismo. Antes, quando se falava de submissão, as mulheres estremeciam, tirania, né? Tremiam. Meu Deus, vai falar aí agora? Porque assim, ninguém quer ser submisso a uma pessoa autoritária, estúpida, grossa, sem educação. É difícil, é difícil. Agora, essa palavra submissão, ela anda junto com a missão. Qual é a sua missão, enquanto marido, para que essa esposa possa se colocar debaixo, para te auxiliar e para te ajudar? Então, vamos lá. Vocês estão anotando as perguntinhas, né, gente? O pessoal colocou aqui de novo, ó. Não esqueçam de enviar as perguntinhas. A gente sabe que vai surgindo enquanto a gente vai falando, então vocês podem ir colocando que já eu pego o telefone, tá? Submissão, então, é cooperar com a missão, é ajudar a outra pessoa na missão dela, como eu estava falando. Esse é o principal ministério de qualquer esposa em relação ao seu marido. Nós precisamos quebrar esse conceito de submissão, então, que se baseia nessa inferioridade, para que você entenda o seu lugar do lado desse marido. Ele está querendo me ajudar aqui, mas não está adiantando muito, não. É porque você tem que falar dessa parte do respeito daí por parte da esposa. Porque hoje em dia, eu vou te falar, se tivesse uma lei José da Penha, a gente iria acionar. Porque, olha, as mulheres, eu vou te falar, viu? Porque não tem sido fácil, rapaz. Se tivesse uma lei aí, José da Penha, a gente iria acionar. Porque as mulheres, ok, têm muitos motivos para perder a paciência, mas não adianta ir para cima, não adianta fazer nada disso, porque quando a gente fala que o respeito por parte da esposa, o que inclui o respeito por parte da esposa? Quando nós falamos do respeito por parte da esposa e você consegue entender isso no Senhor, você contribui para que o seu marido desenvolva essa liderança dele em Deus. Isso também é ser ajudadora. Essa é a sua missão. Ensinar os seus filhos, respeitar o seu marido. Essa parte de você respeitar o marido envolve uma dinâmica familiar que muitas vezes a gente acha que é simples, é uma coisa boba às vezes do dia a dia, mas isso, algumas pequenas coisas faz com que o seu marido se sinta respeitado por você. A gente atendendo casais, uma das coisas que acontece muito, e eu quero falar isso com bastante cuidado, é que às vezes a mulher, ela expõe o esposo diante de outras pessoas. Ela fala de algumas dificuldades dele, ela fala de uma forma pejorativa dele, ela não sabe conversar com ele sobre as dificuldades que ela vê no relacionamento e ela tenta fazer isso expondo ele para as outras pessoas. Isso é desrespeito. É desrespeito, por exemplo, quando nós, mulheres, queremos que os nossos maridos façam as coisas que eles têm que fazer em casa. A gente fala assim, não, preciso trocar uma lâmpada.
Precisa trocar uma lâmpada. É uma coisa simples. Só que quando o marido chega em casa e ele quer entrar na caixinha, do nada, ele não quer trocar uma lâmpada. Ele quer só ficar quietinho. E aí, o marido chega em casa, cansado, e vem a mulher com a demanda. Ele falou assim, olha, vocês precisam aprender a ouvir. Mulheres, a palavra diz que nós não devemos ser rixosa. A palavra rixosa, ela é um peso para os maridos. Nós vemos, gente, isso tristemente eu digo para vocês, nós vemos muitas situações de casamentos que começam a acabar. Quando nós vemos essas mulheres que às vezes é em nome de uma demanda, ela é legítima, ela existe. Às vezes o marido realmente fica procrastinando algumas coisas, mas ao invés de buscarem ajustes, essa mulher entra nesse lugar de reclamar, de cobrar. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus aí, você marido, né? Amém? Você perdeu a oportunidade agora de dar um glória a Deus aí. E aí entra essa mulher com essa demanda e o marido vai voltar para casa no outro dia do trabalho, o que ele vai lembrar antes de ir para casa? Meu Deus, eu tenho que trocar aquela lâmpada, senão aquela mulher vai falar na minha cabeça até a semana que vem. Qual que é o primeiro sentimento dele? Eu não quero nem voltar para casa. Nós afastamos os nossos maridos, muitas vezes, com demandas que são legítimas, mas nós não conseguimos agir com sabedoria e nós afastamos eles do nosso lar. Nós precisamos entender, queridas, que você precisa ter respeito, mas você precisa, dentro de toda essa dinâmica, entender aonde você aplica esse respeito. Não adianta a gente ficar reclamando com o marido. E não adianta também você pegar e ir lá e fazer, porque isso também é desrespeito. Você está entrando num lugar que não é seu. Ao invés de você ajudá-lo, ô querido, o que eu posso fazer para que a lâmpada seja trocada? Você precisa de ajuda? Você precisa que eu busque uma escada? Mas não é cobrando, é ajudando. Porque para a mulher, eu não sei vocês, mas assim, a gente que cuida da casa, parece que a casa ela é o nosso local de trabalho, né? A gente não sabe a hora que a gente está indo para casa ou a hora que a gente está indo para o trabalho, porque é tudo a mesma coisa. Então, às vezes, a gente quer só descansar. E, às vezes, a gente não consegue. O marido também, ele quer voltar para casa e ele quer descansar. Então, tudo, gente, precisa ser muito bem acordado. Tudo precisa... Essa dinâmica familiar, ela precisa ter um equilíbrio saudável, com um parâmetro no céu. E nós vamos indo para o encerramento aqui, fazendo a conclusão, porque a gente quer já ler algumas perguntinhas aí de vocês. Vou pedir para trazer o celular para nós, por favor, e deixa o QR Code ali, o pessoal vai mandando. Então, gente, é quando esse princípio da família ele não é cumprido, a inversão de papéis se instala, as feridas emocionais se instalam, os desgastes se instalam, e como é importante cumprir, né, o texto ali de Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, é tempo de refazer os acordos. Não dá mais para fugir de conversas difíceis. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu sou da paz, eu não gosto muito de conflito. Não, você não é da paz, você foge dos conflitos. Né? Você foge de conversas difíceis, porque isso demanda energia, demanda iniciativa, e é mais fácil para você ficar na sua zona de conforto. Só que isso não está colaborando com o princípio da família, e a família foi projetada para ser esse ambiente saudável, e o ambiente da sua casa é uma responsabilidade sua, do marido, da esposa, esse ambiente para que ambos tenham essa vontade de voltar para casa, é uma responsabilidade de cada um. Então, a gente deixa aqui essa reflexão para você gerar na sua vida uma atitude. Qual o seu compromisso hoje como homem para se tornar um esposo e um pai segundo os padrões bíblicos? Qual o seu compromisso hoje como esposa para se tornar uma mulher
uma mãe segundo os padrões bíblicos. Você vai precisar abandonar alguns comportamentos, você vai precisar aprender novos comportamentos, que muitas vezes não é fácil para você. Não é fácil para você conversar, é fácil para você se fechar. De repente, não é fácil para você falar baixo, você tem que aprender a falar baixo. De repente, não é fácil para você você ter uma conversa sem brigar, sem avançar, sem descontrolar. Você precisa aprender a ter uma conversa saudável, onde ambos falem alguma coisa, porque é aí que se instala o diálogo, né? Então, a falta desse princípio da família, de cada um, o homem e a mulher, funcionando no papel bíblico que é devido, isso gera muita insegurança, medo, vergonha, feridas emocionais se instalam, um monte de males emocionais na vida da pessoa. Essa inversão de papéis expõe aí a raiz de muitos problemas que o casamento está vivendo e que também as pessoas estão vivendo. Já tem aí algumas perguntas? Várias perguntas, várias. Então tá, eu vou começar. Posso começar? Não, veja isso, uma pergunta muito, né, comprometedora, não vai me colocar em fria, né? Tá, vamos lá. A primeira. Minha esposa acha que ela não precisa me procurar nunca, somente eu procuro ela. Meu Deus, olha aí. Ó. Não, como que é a mesma pergunta? Minha esposa acha que ela não precisa me procurar nunca, somente eu procuro ela. Eu acredito que precisa haver uma conversa mais franca com os dois em relação aos motivos desse comportamento. O que tem bloqueado, o que tem impedido a sua esposa de estar buscando você? Vocês conversam sobre isso? Vocês têm um diálogo aberto sobre isso? Isso aí tem diversos fatores, né? Será que essa esposa ela tá com alguma dificuldade de libido baixo, falta de energia, interesse sexual? Isso precisa ser investigado. Será que você não está ajudando ela a procurar? Você tem feito sua parte, tomado um banhozinho, um perfume, um negócio bacana para gerar, né, uma atração? Então, a gente tem que ver com profundidade o que está impedindo essa esposa de demonstrar o desejo dela para com esse marido. Porque sim, concordo. Poxa, né? A gente também gosta de ser desejado, sim ou não? Se você não falar sim, eu não vou responder mais nenhuma pergunta. A gente gosta de ser desejado, né? Porque senão vira uma coisa muito mecânica, né? Então, eu acredito que o interesse sexual, o desejo, precisa ser correspondido de ambos os lados. Você precisa começar a desejar e demonstrar desejo por esse marido. A palavra diz que a alma farta pisa favos de mel, mas para a faminta até o amargo é doce. Olha aí. Olha aí, ó. Chega alguém que elogia a camisa dele ou o perfume dele na rua, como é que faz? Vai ficar se achando, entendeu? Vai ficar se achando. E em casa a mulher só põe defeito, aí você já viu, né? Sempre vai ter um problema nesse sentido. Mas eu acredito que essa vida, a gente entende que a sexualidade, a vida sexual, não é tudo, mas é um ponto-chave para o casal. Como um termômetro, né, Renato? Você consegue medir essa intimidade e essa cumplicidade no casamento, você consegue medir isso justamente pela área da sexualidade. Então, assim, tem que dar uma melhorada, tem que dar uma procurada, tem que criar um ambiente, dar uma renovada naqueles pijamas, né? Tem que dar uma renovada, porque uma coisa fica muito mecânica. Cria um dia da família, aliás, do casal, cria um dia do casal, né? Vai reaprender a dar uns beijos na boca. Por que não, né? Homem, mulher, casado, sabia que existe beijo? Eles beijam, tem que beijar. Essas pessoas beijam.
Como ensinar a família a cortar o cordão e perceber que criamos uma nova família? Que nosso cônjuge deve ser prioridade. Mas quem que está agarrado com a família de origem? Quem que precisa, né, emancipar? Porque isso também, se você não se desliga da sua família de origem, você nunca vai conseguir construir uma nova identidade familiar. Não é assim o parâmetro de construção lá, Gênesis 2, 24? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e se tornarão uma só carne. Então, eu só consigo me tornar um quando eu deixo. Então, a gente precisa dessa emancipação, porque se papai e mamãe ficam dando palpite toda hora no casamento, você não está formando uma identidade familiar. E nós precisamos cuidar muito disso. Nunca levar para os seus pais situações de dificuldades dentro do seu casamento, expondo o seu cônjuge de uma forma que vá prejudicar o relacionamento deles. Porque depois vocês se perdoam, vocês reconciliam, e aí fica um sogro e uma sogra olhando de cara feia para o seu marido. Porque você ficou falando mal do seu marido para sua mãe. Isso nós não precisamos cuidar. Essa questão do cordão umbilical, ela é algo que precisa acontecer de uma forma consciente para gerar uma ruptura emocional e, em alguns casos, é necessária uma mudança geográfica também, para manter isso. Vamos lá. Próxima. Essa aqui. Como lidar com filhos de outro relacionamento? Isso é uma dificuldade porque, às vezes, quando na questão de enteados, né? Então, assim, a gente precisa fazer o máximo para inserir esse filho dentro desse contexto familiar, né? Porque você casou com essa mulher e ela, então, vamos criar um cenário, já tinha um filho. Então, esse filho, ele é responsabilidade também dessa estrutura familiar. Você pode dizer assim, mas eu não sou o pai. Mas você pode e deve representar uma autoridade do pai. Você não é pai biológico, mas você pode ser pai do coração. E deve ser pai do coração. E a mãe precisa autorizar esse pai a funcionar na vida desse enteado. Porque se a mãe, então, cobre esse enteado, criando um laço ali com ele, dizendo, não, deixa que eu falo, não, você não é pai, deixa que eu corrijo, vai criar uma família dividida. Vai dar muito problema. Então, a mãe precisa autorizar esse pai. É claro, esse pai tem que ganhar o coração desse enteado para que ele represente essa autoridade como pai e um pai do coração. Porque o relacionamento precisa disso, né? Ele precisa que você gere um vínculo primeiro. Para você se tornar uma autoridade, você tem que ter uma validação. E aí é um exercício que a gente tem que fazer. Às vezes, o cônjuge espera que o filho tenha a maturidade para entrar debaixo dessa autoridade, sendo que é você que precisa criar isso. Como dialogar com a esposa quando damos a direção e ela não aceita? E isso gera atrito. É o que eu falo, entendeu? O que eu falo. Então, assim, o dever básico do marido é amar a esposa e o dever básico da esposa é amar o marido. E isso quer dizer que muitas vezes você precisa dar um espaço para esse marido desenvolver o papel dele de homem. E se você está ali tomando a frente de tudo e querendo que tudo seja do seu jeito, você vai continuar deixando ele nesse lugar de sombra, da passividade e de ser mais um filho. Então, você tem que depositar um voto de confiança, né? Porque não dá para ser às vontades. De repente, você precisa, essa esposa precisa encontrar esse lugar de maturidade, né? Para não querer fazer só as suas vontades. E, às vezes, também, ambos precisam aprender a falar não um para o outro. Isso aí. Qual a linha entre o tanto faz e o fazer apenas a sua vontade, ou seja, do homem? Dar opções é uma boa ferramenta? Como ser líder e, ao mesmo tempo, abrir espaço para a vontade da esposa? Sim, muito bom, porque a nossa liderança enquanto marido não é anular a expressão das nossas esposas. Ninguém quer uma mulher anulada do lado de ninguém. A sua liderança é promover a sua esposa,
elevar ela na versão máxima dos dons dela, de quem ela é, porque esse é o nosso chamado. Essa liderança do princípio da família, ela é serva e não autoritária. Não é debaixo de opressão, mas é uma liderança serva, que ama, que se sacrifica. Amém. O que fazer quando o casal já está em papéis invertidos? O homem virou a dona de casa e a mulher é a provedora que traz o sustento. Nunca foi problema a mulher ganhar mais do que o homem. Isso nunca foi um problema. O problema é o homem não saber quem ele é, e o problema é a mulher não dar esse lugar de honra a esse marido. Nunca foi problema a mulher ganhar mais. Existem muitos casais que nós conhecemos que a mulher tem uma maior entrada do que o homem. Agora, a gente precisa entender o contexto. Por que esse marido foi ali, na sua ocupação principal, as atribuições da casa? Porque não trabalha, não tem emprego, perdeu o emprego. Porque isso vai, mais cedo ou mais tarde, vai gerar uma depreciação nesse homem. Cadê a dignidade dele? Ele vai se sentir cada vez menos valorizado, né? Ele vai se sentir... E a mulher também, como que ela vai admirar esse homem? Como que ela vai ter uma admiração? Então, a gente precisa investir na vocação desse homem, para que ele possa encontrar a missão, para que essa mulher, então, possa olhar para ele com admiração, com credibilidade. Lá vai. Como conseguir conversar com amor e educação com o esposo orgulhoso e cabeça dura? Muita oração, muito jejum. Você é assim. Começa assim. Oração, jejum. Porque esse é um dos grandes problemas dentro do casamento, o orgulho, porque você está fazendo um gol contra, porque a sua parceira é a sócia da sua vida. E toda vez que você age com orgulho, com cabeça dura, com teimosia, você está travando algo para a sua vida. Você está impedindo que algo na sua vida venha fluir. Porque quanto mais você andar em harmonia com seu cônjuge, fluindo, mais próspero você vai ser em todas as áreas. Quanto mais conflito, dificuldade, teimosia, orgulho, mais as coisas vão se travar. Mas tem que ter paciência, né? De ambos os lados. Às vezes o orgulho e a cabeça dura não é só do homem, às vezes é da mulher também. Não tem mulher orgulhosa? Tem muita mulher orgulhosa, muita mulher orgulhosa. E isso não ajuda em nada. O que fazer quando o casal não entra em acordo sobre algo? Eu acredito que entra a questão do homem ser o cabeça e ele dar essa direção. Gente, se tem um lugar que eu aprendi que é bom de se viver, é debaixo da liderança do meu marido. Isso é um lugar que, para mim, é um lugar que eu me sinto protegida e eu... Ao mesmo tempo em que tem situações que a gente precisa conversar para tomar decisões que vai influenciar a família toda, e eu vejo ele naquele lugar de buscar o Senhor para entender o que é melhor para nós, e ainda assim ele buscar a minha opinião, isso é um lugar fantástico. No dia que nós entramos nesse lugar, a gente não sabe mais viver longe dele. Quer completar essa mesma questão? Não? Tem uma pessoa pedindo uma sugestão de como realizar devocional junto, como casal. Algumas são... a gente já respondeu algumas coisas, assim. Tem muitas, eu não vou conseguir responder todas, né, Renato? Porque são várias aqui. Essa questão do devocional, tem muitos livros que você pode comprar, que a cada dia tem uma reflexão, cada dia tem um texto, e vocês fazem isso junto, né? Isso colabora muito com a unidade, colabora muito com a intimidade, porque, gente, intimidade também não é só o sexo, não começa só na cama, a intimidade também começa com o diálogo, com o carinho, com o respeito, com a admiração, com um bom dia, e ali sim, né, as coisas vão acontecendo. Tem um desabafo aqui e, ao mesmo tempo, um pedido de ajuda. Como respeitar o marido, não ser chata e reclamona,
Se o marido está 100% focado em trabalho, problemas financeiros, me sinto esquecida, sentimentos anulados e muitas vezes não respeitada. Porém, entendo também que ele entende que essa é a sua responsabilidade, a de prover. Ele diz: não tem tempo de se preocupar com o nosso casamento. Não tem tempo de se preocupar com o casamento? Então, tudo é uma questão de prioridade, né? O que adianta ter a vida financeira estável e divorciar? O que adianta ter as entradas financeiras e viver uma vida, como ela está falando, a esposa se sentindo esquecida, não valorizada? Porque eu penso que, na ordem de prioridades, a gente tem que saber equilibrar as coisas. Trabalhar é importante, colocar o sustento dentro de casa é importante, sim, mas a todo custo da esposa se sentir anulada, esquecida, não amada? Eu acredito que não. Acredito que a gente precisa, muitas vezes, refazer as prioridades da nossa vida, porque, sob a justificativa de estar só trabalhando, muitas esposas estão nessa condição, se sentindo esquecidas, não valorizadas, sozinhas. Ok. Como encontro a minha missão como homem? Alinhado em Cristo, para que leve a minha família à prosperidade, principalmente financeira, como provedor. A sua missão enquanto homem na sua família é liderar a sua casa. É liderar a sua casa. Em cada situação, você tem que estar ali presente. Deu um conflito com os meninos. Opa, cheguei. Pai está aqui. Deu um conflito com a esposa. Opa, cheguei, estou aqui. Você tem que se fazer presente. Essa é a sua missão como marido. Ser presente. Isso como um todo. Agora, aí tem as questões mais pessoais, personalizadas. Você tem que entender qual a sua vocação, né? O que Deus te chamou para fazer, né? Aí, nesse sentido, é mais vocacional da sua identidade. Mas a sua missão enquanto marido é se fazer presente dentro de casa, né? Em cada situação, em cada momento. Dá para ler mais umas 2 aí, ou 3. Como agir com a minha esposa naqueles dias sem magoá-la? Que dia? Dia que venceu o cartão? A mulher tem nesse TPM, dia ela... entendi. A mulher fica mais sensível, mais Não, olha, mas eu vou te falar, tem irritada. mulheres aí que nem é TPM, já é um transtorno, já isso aí, já é um negócio diferenciado, né? Você nem se devia tomar um remedinho aí nesses dias. Mas veja... É importante que a mulher quem tem se que falar conheça. Isso é você que tem TPM. E é importante, mas ele quer saber do homem como lidar sem magoar. Mas O por que Renato, tem que magoar? ele já... Porque às vezes a mulher, ela fica meio... Eu acho que a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber, a gente precisa entender quais são os sinais. O seu comportamento mudou, você está um pouco mais irritada. Lá em casa eu já aviso. Esses dias eu estou um pouco mais irritada já. Está chegando aqueles dias. Ele já sabe. Já foi avisado. Aí você evita respirar nesses momentos, que já ajuda. Você pode evitar respirar, quem sabe ajuda, né? Você pode evitar respirar, que já vai te ajudar, que já vai ajudar. Esses dias não são bons dias para falar da fatura do cartão de crédito. Não é bom falar da fatura do cartão de crédito, não é bom ter conversas muito pesadas, falar, por exemplo, cobrar, por exemplo, essas noites, sabe, maravilhosas, né, que eles querem ser desejados e tal, aquele romanticismo. Gente, esses dias não é para isso, tá? Espera passar. Espera passar, tenha paciência, leva um chocolatinho, amor, posso te ajudar em alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Gente, passa. É todo mês, mas passa, tá? Se precisar, você fica sem respirar também, que ajuda, né? Tá, vamos lá. Vou selecionar aqui. Vamos lá. Tem uma aqui que ela perguntou assim, ó. Como saber qual o tempo do marido ter o momento sozinho e da esposa ter o momento sozinha nas coisas que cada um gosta de fazer sozinho? É um equilíbrio, né? Eu penso que não há problema nenhum, né, de cada um ter o seu tempo. De repente, você gosta de ler, de ver uma série. Agora, tudo é um equilíbrio. Agora, fica difícil entender se o marido quer jogar bola de segunda a sexta. Ou o marido quer ir para o pedal no sábado e domingo, sai 8 da manhã e chega às 6 da tarde.
aí fica um pouco difícil, fica um pouco extremado, né? Chega final de semana, a esposa quer a companhia. Então, assim, vocês têm que chegar num acordo. Olha, a gente pode ter esse tempo aqui, eu vou ter esse meu tempo aqui, não vai te atrapalhar, você precisa de mim. É o diálogo, é uma conversa, né? Porque não há nada de errado em ambos vir ter o seu tempo, vir ter o seu momento, né? Como equilibrar o cansaço da rotina com o relacionamento? Trabalho o dia inteiro e, às vezes, por causa do cansaço, acabamos nos desentendendo. Então, mas a sua casa era um lugar para você descansar. Para que você está levando mais peso para lá, né? A sua casa era um lugar para você chegar lá, respirar fundo, cheguei e deixar os pesos lá fora. Você está trazendo algum peso para dentro da sua casa, está trazendo alguma preocupação para dentro da sua casa, alguma ansiedade. Chegou em casa, desfrute do que você tem em casa, da sua esposa, do seu ambiente, das suas coisas. A gente tem que, no casamento, a gente tem que ter um coração mais de celebração, porque às vezes a gente fica tão acostumado em ver só o que está faltando, ver só o problema, e a gente esquece de celebrar. Uau, que legal, nossa casa, que legal a gente ter aqui um lugar para ficar, um cantinho, o nosso canto, celebrar suas conquistas como casal. Isso vai renovar muita coisa na sua vida. Tá, é a última, então, que eu vou ler aqui. A última. Recém-casados, passando por situação delicada financeira, tivemos o retorno à casa dos pais da esposa. O que fazer? Ele foi morar com a sogra? Foi. Orando pouco, né? Recém-casado. Veja, a situação do problema financeiro, né? De repente não tem ali condições de arcar com o aluguel, que seja algo muito provisório e passageiro. É o que eu digo para você, né? Que seja algo muito provisório e passageiro. Isso não pode se estender, mas é só a sogra ou é só o sogro também? Porque não é só a casa, né? A casa é deles, então o ritmo da casa é deles, então as coisas da casa é deles, o jeito da casa é deles, a autoridade da casa é deles, e vocês precisam de construir uma identidade familiar. Então, devido a essas circunstâncias financeiras, o que eu digo? Precisa ser o mais provisório possível, precisa ser o mais rápido possível. Amém, gente? São tantas perguntas, são tantas coisas, são tantos conflitos, são tantas situações, mas que isso tudo faz parte do universo da família, do universo do casamento, e o nosso coração é de gerar aqui uma instrução, um entendimento para a sua vida, para que você possa aplicar, porque nós sabemos quantas dores, quantos conflitos, quantas lágrimas, quanto sofrimento as pessoas estão vivendo num casamento em conflito e problemático. Nós sabemos a realidade que existe. Por isso que muitas vezes nós trazemos essas formas de conduzir aqui a palavra mais dinâmica realmente para que você possa aplicar na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar por esse tempo? Você ora, amor? E, queridas, assim, pode estar difícil, mas você tem uma aliança com essa pessoa. E nós temos tantos recursos do Pai para fazer dar certo, que nós podemos fazer dar certo, nós devemos fazer dar certo. Então, busque ajuda, busque aconselhamento. Nós temos tantos programas voltados para situações difíceis, às vezes são ajustes tão pequenos, que quando nós estamos ali no meio, a gente acha que aquilo não vai ter fim, que não tem saída, mas tem. Tem. E eu quero encorajar você. Às vezes são ajustes tão simples na dinâmica do casal que faz tanta diferença. Você se conhecer, você conhecer o outro, a sua limitação, a limitação do outro, um ajudar o outro. São coisas simples que nós podemos fazer dar certo. Amém? Fique junto dessa pessoa aí do seu lado. Vamos orar. Esteja orando. Marido, exerça o seu sacerdócio. Ore pela sua esposa, ministre a vida dela. Mulher, ore pelo seu marido. Ore pela sexualidade, ore pela vida financeira, ore pela autoridade dos céus. Coloque nesse casamento aquilo que precisa
da parte do Pai para que essa aliança dê certo. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo, pedindo a Tua graça, a sabedoria do alto, Pai, para que esses casais venham a representar os céus aqui na terra. Que o Senhor Deus dê para eles equilíbrio, que o Senhor Deus dê para eles sabedoria, amor, a capacidade de perdoar quantas vezes forem necessárias, para que o Senhor entre nessa aliança, para que o Senhor permaneça nessa aliança. Eu oro, meu Deus, para que essas alianças elas sejam não apenas polidas, mas que elas sejam fortificadas pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa conduzi-los, ó Pai, a cada dia nas simples coisas, a demonstrar amor, a demonstrar direção, a demonstrar respeito, submissão, a fim de que eles venham gerar filhos, conduzir esta família no temor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu sei, Deus, que para que duas pessoas estejam juntas, elas se amam, meu Pai, mas às vezes elas não se respeitam. Às vezes, muitas coisas se perderam em meio a mágoas, a ressentimentos, a amarguras. A pessoa não consegue sentir vista, respeitada nesse casamento, mas eu oro, meu Deus, pelo recurso do céu, pelo perdão derramado naquela cruz, a nossa capacidade de fazer novo de novo, porque tudo aquilo que o diabo tem tentado destruir, deformar, que o Espírito Santo do Senhor venha gerar transformação, e que toda a pessoa que está nesse lugar, que está clamando em seu coração por um alinhamento, por uma renovação na sua aliança, que o Senhor Deus ouça a oração, que o Senhor Deus responda, meu Pai, que o Senhor venha com graça, Deus, que o Senhor venha, Pai, com iniciativas, com prioridades, que eles venham olhar para essa aliança como uma prioridade, que eles venham zelar por aquilo que o Senhor Deus tem confiado a eles, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro. Traga, Pai, um novo olhar, um novo entendimento. Quando esse esposo olhar para essa esposa, ou essa esposa olhar para esse marido, que o Senhor venha renovar a admiração, o cuidado, que eles venham resgatar, como a Tua palavra diz, trago à memória aquilo que me dá esperança, que o Senhor venha resgatar na memória deles o motivo pelo qual eles estão juntos, o motivo pelo qual eles disseram sim. Deus, não me importa se hoje eles se encontram numa situação difícil, porque a intervenção do céu está liberada hoje sobre esse casamento, a fim de que o Senhor Deus venha trazer um novo direcionamento, que o Senhor Deus venha trazer um novo jeito de olhar e caminhar um com o outro, meu Pai, para que eles possam representar o Teu reino aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Amém.